Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo a gente vai ver 3 questões do TEC. 2 questões de 2016, uma de 2015, assunto semiologia cardiovascular. Então, sem mais delongas, TEC 2016, paciente portador de cardiopatia reumática apresenta o exame físico. Pulso arterial, forma normal com amplitude diminuída. Pulso venoso, onda V mais ampla que a onda A e colapso Y profundo. Impulsão do VE no quarto espaço intercostal esquerdo de difícil palpação. Impulsão do VD palpável e hiperdinâmico. B1 hiperfonética. P2 mais intensa que A2. Estalido de abertura amplo, muito próximo de B2, introduzindo sopro mesodiastólico que se intensifica com a expiração. B3 ampla com a manobra inspiratória e, por fim, sopro sistólico de 2 cruzes em 4 no quarto espaço intercostal da região paraesternal esquerda, que se intensifica com a inspiração. Ó, muitas informações aí de achado semiológico, vamos destacar aí os achados mais importantes. Então, pulso venoso jugular tem uma onda V mais ampla que a onda A e colapso Y profundo. O ictus do VE é de difícil palpação, mas tem aí um VD palpável e hiperdinâmico. B1 está hiperfonética. O componente da segunda bulha, né, é mais intenso na válvula pulmonar do que na válvula aórtica. Tem também um estalido de abertura amplo, muito próximo da B2, introduzindo um sopro mesodiastólico que se intensifica com a expiração. Tem a B3 ampla com a manobra inspiratória. E, por fim, tem um sopro sistólico no quarto espaço intercostal da região paraesternal esquerda que se intensifica com a inspiração. E a questão quer saber quais valvopatias estão envolvidas com esses achados semiológicos. Então vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre todas essas informações que o TEC trouxe nessa questão. Então vamos lá. A questão diz que tem um pulso venoso jugular com onda V ampla, né, e colapso Y profundo, onda V maior que a onda A e colapso Y profundo. Então, pulso venoso jugular, né, representa aí a dinâmica do coração direito, tá? E a onda V, né, a onda V, lembra o quê? Lembra um cálice, né? E o cálice a gente enche o cálice. Então a onda V é uma onda de enchimento atrial. É o sangue chegando ao átrio direito pelas veias cavas, cava superior, cava inferior. E aí o que acontece, né? Geralmente, em condições normais, a onda V ela é menor que a onda A. Mas nesse caso do paciente, a onda V está maior que a onda A, mostrando que tem sangue chegando pelas cavas, mas tem sangue também chegando no átrio direito de outro canto. Pode ser aí, né, um refluxo tricúspide, pode ser uma CIA também, né, com fluxo esquerda-direita. No entanto, tem aí também um colapso Y profundo. Ou seja, quando a válvula tricúspide ela se abre, a pressão atrial se reduz bruscamente, tá? Então vamos lá. Então tem essa informação do pulso venoso jugular. Tem uma B1 hiperfonética. E quando a gente pensa em valvopatia, B1 hiperfonética é estágio inicial da estenose mitral reumática. E nesse caso, o caso clínico já começa dizendo que o paciente tem história de febre reumática, tá? Então, essa B1 hiperfonética deve ser por conta da estenose mitral reumática. Então, vamos ver aí outros achados que esse paciente tem. Só lembrando que em estágios tardios da febre reumática, por conta aí da calcificação dos folhetos da válvula mitral, a B1 ela fica hipofonética. Se a B1 está hiperfonética, é porque é estágio inicial da estenose mitral reumática. E diz também na questão que tem o quê? Tem um estalido de abertura muito próximo a B2, né? Estalido de abertura é um som diastólico, de alta tonalidade, encontrada na estenose mitral, que ocorre logo após a segunda bulha. E o intervalo entre a B2 e o estalido de abertura, ele é inversamente proporcional à magnitude do gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Em outras palavras, quanto mais próximo da B2 for o estalido de abertura mitral, mais grave é a estenose mitral. Então vou repetir.
Quanto mais próximo da B2 for o estalido de abertura mitral, mais grave é a estenose mitral. O TEC às vezes adora aí pegar você com essa informação, tá? Então, quanto mais próximo o estalido for da segunda bulha, mais grave é a estenose mitral. Então, aqui eu trouxe aqui uma representação gráfica desse estalido, né? Então, a gente tem aqui a B2, a B1. Perceba que logo após o estalido, né, tem um sopro mesodiastólico e decrescendo, crescendo, ó, decrescendo, crescendo, e aqui está representado por essa linha verde aqui o estalido de abertura. E aí, quanto mais próximo esse estalido de abertura for aqui da segunda bulha, tá, mais grave é a estenose mitral. E aí ele dá aí várias informações, né? O ictus do VE, ele é de difícil palpação, ou seja, né, o ventrículo esquerdo está o quê? Polpado nesse caso aí, tá? Tem o quê? Um VD palpável hiperdinâmico, tem a B1 hiperfonética, que a gente já viu que tem relação com a estenose mitral reumática, tem um componente pulmonar da segunda bulha mais intenso que o componente aórtico, mostrando aí que tem hipertensão arterial pulmonar, tem um estalido de abertura amplo, que é muito próximo da segunda bulha, então isso mostra pra gente que essa estenose mitral é grave, tá? E esse sopro mesodiastólico da estenose mitral se intensifica com a expiração. Os sopros cardíacos de câmaras esquerdas se intensificam com a expiração. Já o de câmaras direitas se intensificam com a inspiração. Tem uma B3 ampla com a manobra inspiratória, ou seja, durante a inspiração aumenta o retorno venoso no coração direito e aí aumenta aí a intensidade da B3, mostrando que essa B3 é de VD, tá? E o paciente tem um VD palpável. E por fim, para finalizar, tem um sopro sistólico, né, na região paraesternal esquerda que se intensifica com a inspiração. A gente já viu essa manobra, é chamada manobra de Rivero-Carvalho. Manobra de Rivero-Carvalho ajuda a gente a distinguir um sopro, né, sistólico, se é de insuficiência tricúspide ou se é de insuficiência mitral. A gente pede para o paciente inspirar profundamente, coloca o estetoscópio, né, ali no foco tricúspide e pede para o paciente inspirar profundamente. Se esse sopro aumentar de intensidade, é insuficiência tricúspide. Se esse sopro reduzir de intensidade, é insuficiência mitral. No caso aí, aumentou de intensidade, então é insuficiência tricúspide. Então vamos lá para as alternativas. Letra A, estenose mitral leve, insuficiência tricúspide grave. Tomar cuidado para não se afobar e marcar essa questão, porque tem estenose mitral, mas é o quê? Estenose mitral grave, estalido de abertura muito próximo a B2. Então a letra A não pode ser. Letra B, dupla lesão mitral com predomínio de insuficiência mitral. Não tem insuficiência mitral porque o sopro sistólico ali no quarto espaço, né, quarto quinto espaço intercostal da região paraesternal esquerda se intensifica com a inspiração, né? Isso é característico da insuficiência tricúspide. Então a letra B não pode ser. E letra C, estenose mitral grave, ok, hipertensão arterial pulmonar, ok, insuficiência tricúspide. Beleza, então o gabarito é a letra C, tá? Então letra D não pode ser, letra E também não, então gabarito letra C. TEC 2016 ainda, dentre os sinais clínicos de insuficiência cardíaca, quais mostram maior gravidade? Muito bem, então quer saber sinais, né, semiológicos, né, sinais clínicos de gravidade da insuficiência cardíaca. Eu vou mostrar um slide para você que eu já mostrei em aula anterior. Lembra dos pulsos arteriais? Pulso alternante é característico da insuficiência cardíaca grave. Eu disse, ó, é clássico em provas, né? Assim como o pulso, né, parvos e tardos é clássico da estenose aórtica grave, pulso e martelo d'água ou pulso de Corrigan é clássico da insuficiência aórtica crônica. E por fim, o pulso paradoxal é aquele pulso em que a gente tem uma queda da pressão arterial sistólica maior que 10 milímetros durante a inspiração. E a gente disse assim, ó, é importante você memorizar as causas de pulso paradoxal. E eu trouxe aí uma frase mnemônica, tado em pegracho, tá? Então, memoriza aí as causas de pulso paradoxal, porque isso cai em prova, tá certo? Então vamos lá. Dentre os sinais clínicos de insuficiência cardíaca, quais mostram maior gravidade? Olha a letra D. Letra D, pulso alternante, clássico aí da insuficiência cardíaca grave, extremidades frias, mostrando aí que tem baixo débito cardíaco,
Pressão de pulso reduzida. A pressão de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Quando essa diferença é menor que 30 milímetros de mercúrio, isso significa que tem um índice cardíaco reduzido, né? Índice cardíaco é o débito cardíaco pela área cardíaca. Então, o gabarito dessa questão aí, que mostra aí sinais clínicos de insuficiência cardíaca de maior gravidade, com certeza é a letra D. TEC 2015, o sopro de Austin Flint é, né, curto e grosso, né? O que é o sopro de Austin Flint? A gente já também falou de sopro de Austin Flint aqui, né? É um sopro diastólico, né, auscultado no foco mitral, mas por conta o quê? Do jato regurgitante da insuficiência aórtica que impede a abertura parcial do folheto anterior da válvula mitral, tá? E aí o sopro de Austin Flint, ele é um sopro atélio-diastólico, geralmente mesodiastólico de baixa tonalidade. Pode ser diferenciado aí do sopro da estenose mitral por conta de resposta a vasodilatadores, tá? Lembra que, no caso aí, quando a gente dá um vasodilatador, reduz a resistência vascular sistêmica. E aí os sopros da insuficiência aórtica e da insuficiência mitral reduzem de intensidade, tá? Com vasodilatador, reduz de intensidade. E aí, como é que a gente faz aí no sopro de Austin Flint, né? Como o sopro mesodiastólico do sopro de Austin Flint, né, é em decorrência da insuficiência aórtica grave, quando a gente dá um vasodilatador, diminui o sopro da insuficiência aórtica, consequentemente vai diminuir o sopro da estenose mitral funcional, tá? Se fosse uma estenose mitral reumática, por exemplo, se você dá um vasodilatador, não acontece absolutamente nada. Por isso que ele diz aí que serve para distinguir, né? Vasodilatador distinguir esse sopro de Austin Flint do sopro da estenose mitral reumática, tá? E também outros sopros mesodiastólicos, né? A gente tem o mixoma atrial, bloqueio atrioventricular total e a valvulite mitral reumática aguda, chamado sopro de Caraicubes, né? Então trouxe aqui alguns epônimos de sopro cardíaco, tá? Então, o sopro de Caraicubes é o sopro da valvulite reumática aguda. Sopro de Austin Flint, a gente já viu, tá? É um sopro de estenose mitral funcional, tá? Funcional, em decorrência de insuficiência aórtica severa ou grave. Sopro de Graham-Still é o sopro diastólico da insuficiência pulmonar. Sopro de Still é o sopro inocente, né? Lembrar que sopro inocente, né, ele é comum em crianças entre 2 e 7 anos e a característica do sopro inocente, ele é sempre sistólico, nunca diastólico, ele é suave, vai até 2 cruzes no máximo, tá certo? E eles não irradiam, tá? Então, sopro inocente, sempre sistólico, nunca diastólico, sempre suave, nunca grave e eles nunca irradiam, tá? Então, a gente chama isso de sopro de Still. E o sopro circular de Miguel Couto, a gente também já falou aqui, tá? É o sopro da insuficiência mitral crônica, com comprometimento do folheto anterior da válvula mitral. Eu até disse assim, ó, comprometimento do folheto anterior. O sopro da insuficiência mitral crônica irradia para o dorso, né? Que é o sopro circular de Miguel Couto. E a insuficiência mitral com comprometimento do folheto posterior, o sopro irradia para a base do coração, ou seja, para a região anterior do tórax. Então, o sopro de Austin Flint, a gente viu, sopro mesodiastólico, podendo ser até telediastólico, mas geralmente mesodiastólico, gabarito letra A. Então, finalizamos aí mais um vídeo sobre semiologia cardiovascular. Falta só mais um vídeo aí para a gente acabar, né, de forma definitiva aí com o assunto semiologia cardiovascular. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço e até a próxima!